Olá pessoal, neste vídeo iremos analisar um módulo combinacional muito utilizado dentro da eletrônica. São os circuitos chamados multiplexadores. O multiplexador é um componente eletrônico que tem algumas entradas de dados. Vamos fazer aqui um multiplexador com duas entradas de dados. Vou chamar aqui a entrada I0 e a entrada I1. E ele tem uma entrada denominada entrada de controle ou entrada de seleção, e uma saída que a gente vai chamar aqui de Z. E o funcionamento desse circuito é o seguinte: quando o controle for igual a zero, a saída vai ser igual à entrada I0. Quando o controle for igual a 1, a saída vai ser igual à entrada I1. Então a gente pode pensar no multiplexador como uma chave. Ele funciona exatamente como uma chave, onde a saída vai ser ligada ou na entrada I0 ou então na entrada I1. Internamente, esse circuito ele pode ser construído com poucas portas lógicas. Internamente, a gente pode colocar aqui, duas portas ANDs conectadas na saída, que é uma porta OR. Aqui é a saída Z. Aqui é a entrada de dados I0. Essa daqui é a entrada de dados I1. Vamos colocar agora a entrada de controle. Quando o controle é zero, então a gente vai colocar um inversor aqui. Quando a entrada de controle, aqui é a entrada de controle. Vamos analisar lá. Quando o controle é igual a zero, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um inversor, nesse ponto a gente vai ter a saída I0. E a entrada é zero, então a saída dessa porta AND é igual a zero. A saída Z vai ser exatamente a entrada, o bit que tiver lá no I0. Agora, e a outra situação? Quando a entrada de controle é igual a 1. Quando a entrada de controle é igual a 1, o que vai acontecer? Essa porta AND ela vai estar desabilitada. A saída aqui está em nível lógico baixo. E essa porta AND vai ter a saída I1. Então, a saída Z vai ser exatamente o I1. Então, esse circuito implementa exatamente a lógica que a gente analisou aí. Ele funciona como uma chave. Ou vai passar o dado I0, ou vai passar o dado que tiver, o bit que tiver lá no I1. Isso daí a gente pode ampliar esse raciocínio aí para outros multiplexadores que não tenham apenas uma entrada de dados, uma entrada de controle, né? A gente tem multiplexadores com duas entradas de controle, com três entradas de controle, e assim a gente consegue controlar o fluxo aí com maior número de dados, né? Vamos analisar outros circuitos aí. Então aqui a gente tem um multiplexador com 4 entradas de dados. Então a gente tem o dado do X0, do X1, X2 e o X3. E as entradas de controle são o S0 e o S1. Quando o controle, as duas entradas estiverem em 0, 0, o que vai acontecer? Em 0, 0, ele vai habilitar essa porta aqui, porque tem esse inversor, ele está ligado nessa porta aqui. Então, aqui, esse ponto aqui vai estar em nível lógico alto, 1. Aqui a gente tem um inversor, vai estar em nível lógico alto também. Então, a saída dessa porta AND vai ser exatamente o X0. Faltou comentar que a gente tem outra entrada, esse circuito aqui a gente colocou uma outra entrada adicional, que é a entrada de enable, a entrada de habilitação. Então, a gente vai considerar essa entrada igual a 1. Então, ele vai colocar 1 em todas essas entradas aqui da porta AND.
Então, esse circuito ele tem as entradas de dados, né, denominada aí do X0 ao X3, as entradas de controle ou de seleção, né, denominada S0 e S1, uma entrada de habilitação e a saída Z. Então, voltando à nossa análise, se tiver 0, 0, apenas o que vai acontecer? Essa porta END aqui, ó, a saída dela vai estar em nível lógico baixo. Então, essa porta END está em 0. Essa END também está ligada aqui, ó, exatamente nesse barramento aqui. Vai estar em 0. Essa END, então, todas as portas... E aqui está em 0. Essa porta END também vai estar em nível lógico baixo. A saída vai ser exatamente o dado, o X0. Ok? Isso daí é feito aí para todas as possibilidades, né, de entrada. Então, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: se tiver 0, 0, se a gente tiver na entrada de seleção 0, 0, apenas essas entradas aqui, apenas o X0 vai passar para a saída. Se tiver 0, 1, se aqui tiver 0 e aqui 1, vai passar quem? Vai passar o X1 que vai passar. Qual que é o outro caso? Se tiver 1, 0. Se tiver 1, 0, o que vai acontecer? O X2 vai passar e vai para a saída. E o último caso, se tiver 1 em 1. 1 em 1, apenas essa porta END vai estar habilitada, que é o X3, ele vai aparecer aqui na saída. Então, a lógica é exatamente essa. Essas entradas de seleção, elas vão habilitar apenas uma porta lógica. Cada uma dessas portas ENDs estão conectadas ou na entrada barrada, olha aqui, o 00 tem conectado na entrada barrada, e aqui o DS1, do barrado também. Então, se aqui for 00, vai inverter os dois, vai habilitar aquela porta END. Essa segunda porta END, ela está ligada no dado do S1 barrado, e no dado que vem lá do S0 do controle, né? Do controle S0 não barrado. Então, ela vai habilitar quando aqui tiver 1 e lá estiver em 0. Então, com isso, a gente consegue conectar todos os dados aí na saída. De uma forma geral, a gente tem aí um multiplexador que tem a N entradas de seleção, a gente vai ter 2 elevado a N entradas de dados. A gente pode construir um modo combinacional, que a gente tem a entrada de habilitação, as saídas E, as entradas de dados e as entradas de seleção. Ele vai funcionar exatamente como uma chave, né? Quando as entradas estiverem todas zeradas, ele vai selecionar lá o dado. E assim, de acordo com a codificação, ele vai selecionando cada um dos dados de entrada. Ok? É possível a gente implementar qualquer circuito lógico, utilizando qualquer circuito lógico combinacional, utilizando apenas multiplexadores. Vai fazer um exemplo aí a respeito disso daí. Então aqui a gente vai fazer esse exercício. A gente tem uma função aí de 3 variáveis, x2, x1 e x0, onde é dada aí pela soma dos mintermos, né? A saída são os mintermos 1, 2, 4, 6 e 7. E a gente quer implementar isso daí utilizando um multiplexador. Vamos colocar aqui a tabela verdade.
Então esse sistema aí tem 3 variáveis, né? Vamos colocar aqui, ó, o bit mais significativo é o x2, seguida aí o x1 e o x0 é o menos significativo. E vamos chamar a saída de z. Então o z é dado aí pelos mintermos, né? Lembrando que os mintermos representam exatamente onde a saída tem nível lógico alto. Vamos colocar lá. Então a gente numerasse aqui as entradas, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A saída vai ser nível lógico alto nessas linhas aqui, ó, na linha 1, na linha 2, na linha 4, na linha 6 e na linha 7. Nas outras vai ser nível lógico baixo, tá aqui, ó. Então, essa representação aqui por mintermos, né, é uma forma compacta de informar todos os dados aí de uma tabela verdade, né? Em apenas uma linha foi dada todas as informações aí de uma tabela verdade. Como que a gente pode implementar esse circuito utilizando multiplexadores? A gente pode fazer exatamente como está nessa figura aqui. Então aqui a gente colocou o multiplexador com 3 entradas de controle, né? A gente colocou lá o x2, o x1 e o x0. A gente pode colocar diretamente as variáveis no controle. Porque quando o x2, x1, x0 forem 0, 0, 0, ele vai selecionar essa entrada de dado. Se a gente colocar o valor desse dado exatamente o valor da tabela verdade, a gente consegue implementar facilmente a saída. Então basta repetir aqui a saída da tabela verdade nessas entradas aqui de dados. Com isso a gente implementa o circuito. Mas nessa solução, o que a gente fez? A gente precisou ir de um multiplexador com 3 entradas de seleção, né? Então, o número de variáveis que determinou aí o número de entradas de controle, da entrada de seleção. E nas entradas de dados, a gente coloca exatamente as informações aí da saída da tabela verdade, aí vai ficar fácil a implementação desse circuito. Mas existem outras soluções. A gente pode implementar esse circuito utilizando apenas 2 entradas de controle. Então, a gente vai colocar uma segunda solução, implementando a saída desse circuito, utilizando um multiplexador com 2 entradas de controle e 4 entradas de dados. Vamos lá. Então, aqui temos aí a solução, né, vista no slide anterior. Vamos colocar a solução com 4 entradas de dados. Uma forma da gente enxergar o projeto com um multiplexador com 2 entradas de controle é fazer o seguinte: a gente pode implementar um mapa de Carnot. Então aqui, quais eram os dados aqui, ó, 0, 1, 1, 0. Vamos pegar os 4 iniciais aí da tabela verdade. Quais eram os 4 bits iniciais? 0, 1, 1, 0. Esses 4 vão entrar aqui, ó, 0, 1, 1, 0. Estão ali. E depois 1, 0, 1, 1. A gente implementa lá 1, 0, 1 e 1. Então essas informações a gente coloca aí no mapa de Carnot. Ok? Analisando esse mapa de Carnot em relação à variável x2, que é o bit mais significativo, o que a gente percebe? A gente percebe que essa coluna aqui, ela está funcionando, ela está respondendo exatamente conforme a variável x2, porque aqui nessa linha é onde a variável x2 é igual a 0. Vamos limpar aqui, ó. Nessa linha aqui é relativa onde a variável x2 é igual a 0. E essa linha aqui é referente onde a variável x2 é igual a 1. Então, essa coluna que tem o valor 0 nessa célula e 1 nessa célula, ela tem exatamente o comportamento da variável x2. Então, ela se comporta igual à variável x2.
Já essa outra coluna aqui, ela está se comportando igual a variável x2 invertida. Então a gente coloca aqui o x2 barrado, ou o x2 linha, né? Dependendo da notação que a gente está usando. Então aqui a gente colocou o x2 linha. Essa outra coluna aqui, essa outra coluna está funcionando exatamente igual a variável x2, a gente coloca lá a variável x2. E nessa última coluna, percebam que o valor da saída é sempre igual a 1, e não está dependendo aí do valor do x2, então ela tem um valor fixo de x1. Ela tem um valor fixo de 1. Então como que a gente coloca isso lá? Então a gente colocou duas variáveis aqui no controle, o x1 e o x0, e quando ele for 0, 0, o que vai acontecer? A gente vai colocar exatamente a variável x2. E na outra coluna? Na outra coluna a gente coloca o x2 barrado. Então aqui colocamos aí o x2. Na sequência, a gente colocou o x2 barrado. Quando vale 1, 0, vai ser o bit igual a 1. E na última entrada, vai ser exatamente o x2. Poderíamos analisar esse circuito de uma outra maneira ainda. Ao invés de analisarmos aí pelo mapa de Carnot, a gente poderia analisar exatamente pela tabela verdade. Vamos colocar a tabela verdade aqui. Então esse daí é o circuito que a gente está analisando. Vamos colocar lá. Aqui é o bit x2, x1 e o x0, e aqui a saída z. Não é isso? Então a saída z tem lá 0, 1, 1, 0. A gente coloca 0, 1, 1, 0. E os quatro últimos bits aqui, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Então o que vai acontecer aqui? Como que a gente vai fazer essa análise? Quanto a essas entradas aqui, o x1 foi igual a 0 e o x0 foi igual a 0, vai estar associado a quais linhas da tabela verdade? Ó, o x1 igual a 0 e o x0 igual a 0 é nessa situação aqui. Ó. Nessa situação, a gente tem o x1 igual a 0 e o x0 igual a 0. Mas a gente tem outra linha lá. Também essa outra linha está associada ao x1 e o x0, ambos iguais a 0. Então aqui, essa associação está levando a duas linhas da tabela verdade. Então o que a gente faz? Olha bem, a saída z, como é que a saída z está se comportando nesses dois casos aqui? Está exatamente igual à variável x2. Então foi 0, 1. Então por isso a gente veio aqui e colocou esse x2 aqui. Qual que seria a outra situação? A outra situação é quando o x1 e o x0 for 0, 1. Vamos colocar o 0, 1 tá aqui, ó. Aí vai ser essa linha e essa linha. Quando o x1 for igual a 0 e o x0 for igual a 1. Então a gente tem duas linhas associadas. Então o que está acontecendo nessas duas linhas? A saída z, ela está igual à variável x2 barrada. Então a gente veio aqui e colocou essa variável aqui, o x2 linha, né? Perceba que aqui é o x2 linha. Essa notação aqui também é equivalente ao x2 barrado, dependendo aí da bibliografia que a gente está utilizando. Qual que é o outro caso? Outro caso é quando a gente tem lá o x1 igual a 1 e o x0 igual a 0. Então vai estar associado a essa linha da tabela verdade. Então vai ser esse bit aqui. E essa linha também, 1, 0. Vai ser essa situação aqui. Então o que aconteceu? A saída está sempre igual a 1. Ela não está dependendo aqui do valor do x2. O x2 mudou de 0 para 1, mas a saída ficou em nível lógico alto. Então a gente colocou essa linha aqui. Ó. A entrada, né? A gente fixou ela no bit igual a 1. E a última situação,
a última situação quando o x2, desculpa, quando o x1 for 1 e o x0 for 1. Vai ser esse bit aqui. Então a saída está se comportando, se a gente comparar a saída com o bit x2, ela está se comportando igual ao x2. Então a gente veio e colocou aqui, ó, o x2. Então ficou fácil a implementação desse circuito utilizando aí um multiplexador de 2 entradas de seleção. Então com isso a gente implementou esse circuito utilizando multiplexadores aí de 2 formas diferentes, né? Fazendo o mapeamento direto da tabela verdade, a gente olha a saída do circuito e já implementa, ou então diminuindo uma variável que está no controle e colocando ela, controlando aí algumas entradas de dados, né? Então a gente pode fazer essa lógica também. Poderíamos implementar esse circuito, a gente eliminou da entrada de controle a variável x2, mas a gente poderia eliminar a variável x1 ou a variável x0, colocando elas nas entradas de dados também. Ok, pessoal? Então, com isso, terminamos a nossa aula. Até a próxima. Valeu!